Mas rola muito essa conversa aí de que homeopatia é placebo? Rola, com certeza rola, e vem de duas categorias de pessoas. Eu acho que é difícil ter mais de duas categorias. Ou tem aqueles que não entende nada, não conhece, falam por desconhecimento, né? É Aham. normal, o ser humano, infelizmente, faz isso. A gente desconsidera aquilo que a gente não conhece. Não conhece. E só por não Já conhecer, critica, né? acha que se nada existe do que tu conhece, então, meu Deus, o mundo ia se resumir a A pouquíssima quase coisa, né? nada. E tem também aquele grupo que também existe, né? Que deturpa a homeopatia por interesses realmente, né? A gente sabe que existe uma indústria muito poderosa, né? Que é a farmacêutica, a segunda mais poderosa do mundo, né? E que infelizmente tem um lobbying político muito forte, né? E é isso para quem achar que é teoria da conspiração, que vai entender direito o lobby nos Estados Unidos, vai pesquisar qual que é o lobby mais forte na política americana, por exemplo. Você sabe dessa história da questão de dois cidadãos americanos que começou com a questão dos remédios e mandou fechar mais de 100 escolas de homeopatias e tal lá no passado? Ah, talvez você está falando do Rockefeller e tal. Tem essa história. Tem o Sim, Carnegie, né? sim, isso, não, é verdade, porque realmente que as pessoas falam, por que a homeopatia hoje não é mais reconhecida ainda do que é? Porque ela não se tornou Uma mais potência, né? oficial, digamos assim, do que Oficial. seja, né? Não é porque por falta de resultados, muito pelo contrário. Ela no século XIX, século XX, estava crescendo pra caramba. Né? A quantidade de profissionais que tinha nos Estados Unidos, por exemplo, era enorme, era muito maior. Né? Só que aí teve toda essa questão da criação de faculdades de medicina, né? No qual desde o início elas estavam atreladas à própria indústria farmacêutica, porque uma é irmã gêmea da outra. Né? Como é que eu vou ensinar medicina, mas daí, tá, nós vamos tratar com qual medicamento? Então tem que ter uma indústria que produz esses medicamentos. Mas se essa faculdade vai ensinar a tratar com esses medicamentos, então são inseparáveis, né? Uma não existe sem a outra, evidentemente, né? Sim. E aí nós estamos falando de potências econômicas, né? Então, por exemplo, o remédio alopático, o que dá mais lucro é o remédio patenteado, né? Não sei se você sabe. Sim. Porque você não pode patentear nada que é da natureza. Não pode, é proibido patentear algo que é natural. Você só pode patentear uma molécula nova. Então, o que, Não é que os remédios ter. são, basicamente? A matéria-prima toda é natural, óbvio, né? Só que eles conseguem, quimicamente, em laboratório, né? Modificar, Fazer uma né? síntese, modificar e criar um remédio e falar, olha, esse remédio não existia antes, nós vamos patentear. Então, eles têm direito a 10 anos, se não me engano, né? Até que se possa fazer remédios genéricos, hoje, se não me engano, são 10 anos de direito de patente, no qual Eu só acho aquele que é mais um laboratório... pouquinho. Talvez mais, né? É, Não mas lembro não importa, direito. eles ficam por um Mas não pode. período. E o que acontece? A homeopatia não pode ser patenteada. E Porque por isso que os medicamentos, eles você não modifica, tem uma forma de formulação, né? Não é a mesma coisa que tomar a matéria bruta, não é fitoterapia, não é tomar minerais, evidentemente, mas não foi feito nada que possa patentear. Então não pode ter existem os laboratórios que fazem os medicamentos homeopáticos, como eu falei, né? Mas eles não vão chegar aos pés da potência da indústria farmacêutica, que eles não podem patentear, né? Então o medicamento homeopático é muito barato por isso. muito 20, barato. 20 e poucos reais um medicamento homeopático que pode te dar um tratamento maravilhoso. Às vezes a gente chega a resultados maravilhosos com um ou dois medicamentos, saiu 30, 40 e poucos reais por pessoa. E se alguém chegar e questionar para você como você falou, questão de placebo, se alguém questionar para você se é placebo ou se não é placebo, qual que é o seu argumento Boa para pergunta. debater com esse cidadão? Eu adoro essa pergunta, que eu sempre digo assim, Ricardo, não é nem questão de argumento teórico, é É, questão de fatos. isso, Eu a falo sua eu comprovação, né? falo de fatos. Eu vou apontar alguns aqui. Talvez às vezes são tantos que às vezes eu até esqueço de alguns, mas eu vou apontar alguns aqui, uns três, quatro. Primeiro, o que que o efeito placebo está baseado? O efeito placebo é quase que uma cura mental. Em primeiro lugar, que a própria ciência não explica, porque não estuda isso, por que alguém vai gastar milhões num estudo que não vai ter nenhum fim lucrativo depois, né? Mas estudar mesmo, o que que acontece com o ser humano que só o fato dele acreditar em algo, o corpo dele de repente produz uma cura, uma mini cura ou pelo menos uma melhora significativa, né? Ok, mas é isso que acontece, né? Ou seja, então o efeito placebo ele não deveria, teoricamente, funcionar com seres vivos que estão tomando algo inconscientemente, que estão inconscientes de um remédio, de um tratamento,
correto? Sim. Então, como que a homeopatia age perfeitamente em bebês, em recém-nascidos ou criancinhas de colo? Impossível, né? Se fosse placebo, eles não sabem de nada. Aí que tá. Outro fato, isso tanto para crianças ou para adultos, né? É muito comum, na verdade, Ricardo, assim, mais de 90% dos pacientes que procuram homeopatia não procuram homeopatia como a primeira escolha, porque são fãs da homeopatia, porque só procura essa modalidade. A maioria das pessoas procura homeopatia, às vezes, sem nem conhecer direito o que é homeopatia, mas por estarem desenganados da medicina tradicional. É por estarem o tempo todo tomando remédio e nunca melhoram consideravelmente, então acabam procurando uma alternativa. E aí foram indicados, né? Alguém falou, olha, eu tratei com homeopatia, procura e tal. A maioria, a grande maioria. E aí, o que acontece? Por que que pessoas que antes fazendo um tratamento alopático, e de repente começa o tratamento homeopático, e tem uma diferença enorme, começa a melhorar. Então agora com a homeopatia deu efeito placebo, mas antes ela não acreditava na alopatia, por isso que não dava efeito placebo? E pelo contrário, no remédio ele acredita, né? Não, exatamente, eles No remédio acreditam químico muito ele mais. acredita, Não, não. eles acreditam muito mais. Exatamente. Tanto é que muitas vezes a homeopatia tem pessoas que vão sem nem acreditar muito, vão naquela coisa, eu tô procurando uma alternativa, me falaram que nem sei muito bem o que é, né? Nas plantas, até a agronomia usa homeopatia. Por isso que eu falei que a lei do semelhante não é uma invenção humana, é lei da similitude. Porque é que nem uma lei da física, que nem a lei da gravidade. O ser humano, ele estuda o que é a gravidade. O ser humano não inventou a gravidade, é um fato. Exatamente. Né? Se eu derrubar aqui algo vai cair. Né? Então, a lei da similitude é experimentado. É um fato experimental, que a gente pode concluir e visualizar com experimentos. Então, plantas, animais, bebês recém-nascidos, todos são beneficiados, todos estão, de certa forma, inconscientes do tratamento. Eles estão ali acreditando que estão tomando algo melhor. Só esses argumentos por si já derruba a tese. Esses fatos, não argumentos, só esses fatos já derrubam a tese, mas tem outros melhores do que esse ainda, mais especiais do que esse. Um deles, há sim muito estudo científico controlado, muito bem realizado, da homeopatia in vitro, com células. Em universidades, Universidade Federal de Viçosa, no mundo, isso está nos portais de estudo de periódicos científicos, como o PubMed, como a Federal de Viçosa, isso é só pesquisar, é só procurar, né? In vitro, né? Vendo modificações de comportamento celular ali com homeopatia. E o último grande fato. Eu estava falando do placebo, né? Quando uma pessoa, por exemplo, tem doença crônica ou tem questões mais graves de saúde, mais complicadas de saúde, elas vivenciam o efeito placebo, né? Já é previsto o grau de melhora que essa pessoa vai ter. Ou seja, ela é simplesmente uma melhora de sintomas, mas não de condição real, por exemplo, a médio e longo prazo, que pode ser confirmado modificações significativas a partir de exames laboratoriais, por exemplo, ou da própria condição dela a médio e longo prazo. Efeito placebo, você pode ter uma melhora considerável, sim, né? Mas se você não recebeu, se o teu organismo, de fato, não recebeu um estímulo significativo o suficiente para ter essa alteração significativa, metabólica e deixar de ser fisiopatológico para ser fisiológico, né? Sim. Então foi um efeito placebo, né? Com o tratamento homeopático, o que acontece na recorrência das consultas? Que casos crônicos a gente vai tendo acompanhamento, evidentemente, né? Não é uma única consulta. A pessoa não tem só uma melhora, não é simplesmente melhora. Ela reage, ela tem reações físicas e corporais, né? Que inclusive são previstas pelo homeopata experiente. Até que tinha um homeopata famoso, Kent, lá do século XIX, né? Ele criou ele tem livros famosos dele que ele criou várias possíveis reações após um primeiro medicamento homeopático, né? Então a pessoa não sabe disso, o paciente não sabe disso, mas começa a apresentar, como por exemplo a agravação homeopática. Tem certas doenças, por exemplo, de pele, a pessoa suprimia muito com corticoide.
Ela começa o tratamento homeopático e tem um período que pode agravar. Mas depois vem uma melhora considerável. Veja que é uma... Esse agravamento é normal. Veja que é uma reação específica do organismo. Você compreende? Sim. Por que a pessoa só não melhorou? Mas por que teve reações específicas? Que o homeopata sabe, o paciente não sabe. Como que o efeito placebo pode provocar reações específicas? Ok. Então, peraí, então vamos lá. Aí, então, agora eu tô começando a compreender melhor a questão da homeopatia, que essa é a ideia que eu compreender um pouco e quem está em casa. Eu fui lá para tratar com você observou meu caso, analisou tudo e falou, ó, X coisa, para eu poder tomar. Um exemplo. Vamos lá. Aí eu começo a tomar aquilo e você não me falou de nada, que ia sair uma reação, mas você já sabia que naquele determinado caso ia surgir tal reação. De repente eu te ligo. Falou, Fábio, ó, cara, tá saindo umas coisinhas em mim assim, assim. Você fala, não, tá normal, já era esperado. É por aí? Sim, isso, exatamente. Legal. A única diferença, eu só vou corrigir um pequeno ponto. Sem problema, é porque... Não, quando tem casos onde que a gente prevê que é muito possível uma agravação e quando a pessoa tem alguma questão mais delicada de saúde, Sim. né? E eu falo assim, a gente avisa mais por quê? Para a pessoa precisa entender que faz parte do tratamento. Por quê? Okay. Porque primeiro ela pode se assustar, achar que o tratamento está piorando a situação dela. Está agravando, sim. Imagina, né? Eu desisti no tratamento que está dando super certo porque a pessoa leiga não vai entender. Ela só quer melhorar. Se ela sentir que está tendo uma agravação, ela vai pensar... Putz, tá piorando minha saúde, né? Ou ela pode suprimir novamente com remédios alopáticos e tal. Então a gente precisa informar para quê? Para estabelecer para essa pessoa, olha, isso pode acontecer, mas vamos continuar o tratamento. Tá? Ok. Mas de qualquer forma, é impossível o organismo humano achar que vai criar um comportamento reacional de uma patologia só por querer por mentalmente, sugestão, sugestão. Né? Que nem os mágicos, né? Que falam, eu vou falar no teu ouvidinho e você... Né? E não é só essa a reação, eu só dei um exemplo. Sim, foi um exemplo. Pode ter várias, São né? muitas reações específicas. A gente avisa sobre uma que a gente sabe que é importante a pessoa saber. Por exemplo, olha, se agravar, por favor, faz parte do tratamento homeopático, né? Mas você não tome outra coisa, você me procure, vai passar rápido. Isso nunca é grave, tá? Não quer dizer que a pessoa está piorando. É porque a homeopatia é um estímulo, como eu falei. Né? E o corpo reage a esse estímulo. E tudo que é suprimido no corpo fica latente. Ele não está sendo curado, não está sendo tratado. Né? E às vezes o mecanismo de defesa do sistema imunológico ele põe para fora. Por exemplo, tem a questão das exoneração, né? Que é um outro fenômeno. Por exemplo, a pessoa tem muita sinusite, muita rinite, começa com medicamento homeopático, daqui a pouco 2, 3 dias está numa catarreira lá soltando um monte de pensa que piorou. Ou até inclusive sintoma de retorno de sintomas antigos. É um outro fenômeno. Na pele? Não, na pele ou qualquer outro. Mas a pessoa ela tratou alopaticamente, ou seja, ela só suprimiu a condição, né? Mas fazia 4, 5, 6 anos que ela não apresentava aquilo. Aí ela começa o tratamento homeopático e as queixas mais recentes melhoram consideravelmente já no início do tratamento. E, de repente, logo depois, opa, peraí, agora está voltando isso. Aí, na consulta, a gente pergunta, olha, você já teve isso antes? Ela, sim, eu tinha há uns 6, 7 anos atrás, agora retornou. É desagradável para o paciente? Mas para nós é uma maravilha. É o sinal da cura. Nós temos vários sinais indicativos se o tratamento está no caminho certo ou não. Então, veja que são reações específicas que o homeopata experiente tem que dominar. Ou seja, a pessoa não sabe daquilo. Então, isso é uma prova mais do que concreta de que não tem nada a ver com o efeito placebo. Porque são reações fisiológicas e fisiopatológicas do organismo que já estavam previstas pelo homeopata. Isso é altamente científico. Com certeza. Então, quer dizer, que a pessoa pode tomar um remédio, por exemplo, indicado pelo homeopata e pode, por exemplo, ter uma diarreia. E aquilo pode sair... Se essa diarreia é uma exoneração do corpo, né? Se o corpo precisa colocar alguma coisa para fora. Porque é bom ressaltar aqui para não assustar o público, porque é bom, né? Senão o público começa a pensar que é um tratamento forte, invasivo, né? Que são remédios que pode fazer você passar mal e tal. E muito pelo contrário. A homeopatia é um tratamento sutil, gentil, né? Muito top, cara. Só que eu tô falando aqui de situações onde que o organismo está adoecido de uma forma e que foi sempre maltratado, suprimido, que com o tratamento homeopático pode acontecer. Mas são condições passageiras,
não deve ser, não é grave, não coloca o paciente em risco de vida, muito pelo contrário, né? É uma questão que vai passar e ele vai ficar melhor.